Um jovem dinossauro se perde de sua família e conta com a ajuda de um menino humano para encontrar o caminho de volta para casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Bom Dinossauro, de 2015. Então preparem-se, é hora do recap! Há milhões de anos, um dinossauro e sua companheira viviam numa fazenda, onde precisavam cuidar dos campos e plantar para sobreviver. Certo dia, enquanto Henry rega o milharal, recebe uma bela notícia de Aida, e ambos se reúnem para celebrar o nascimento de seus primeiros filhos. Libby é a primeira a nascer, e logo se mostra ser um filhote muito esperto. Buck chega ao mundo logo em seguida, e impressiona seus pais com sua grande força. O casal está ansioso para descobrir quem sairá do último ovo, já que ele é o maior de todos. Henry está com grandes expectativas, mas é surpreendido quando o menor filhote que ele já viu na vida aparece. Além de pequeno e desajeitado, Arlo é extremamente medroso. Daquele dia em diante, todos os membros da família passaram a cuidar da fazenda. Enquanto Libby e Buck regam o milharal, Arlo é encarregado de alimentar as galinhas. Ele entra cuidadosamente no galinheiro e se desespera ao ver algo se movimentando na moita. O jovem dinossauro fica apavorado, mas se sente aliviado ao descobrir que aquele era apenas um pintinho que ficou preso. Enquanto tenta ajudá-lo, Arlo é surpreendido pela chegada da mãe daquele filhote e foge desesperado. Ele estava prestes a cair no rio quando é salvo por seu pai. Henry acaba de construir um celeiro de pedras para impedir que qualquer criatura roube a comida. Ele e sua esposa colocam sua marca na construção e os filhotes ficam animados para deixar suas marcas também. No entanto, seus pais dizem que para merecer colocar sua marca no celeiro, os filhotes precisam fazer algo notável. Ao ouvir isso, Arlo se sente animado para fazer algo grande o suficiente para se tornar digno de deixar a sua marca. Meses mais tarde, Buck consegue limpar todo o campo sozinho e ganha o direito de deixar a sua marca no celeiro. Pouco tempo depois, Libby faz o mesmo. Agora a marca de Arlo é a única que falta, mas o jovem dinossauro nem mesmo aprendeu como lidar com as galinhas. Decidida a se tornar um verdadeiro membro daquela família, Arlo reúne toda sua coragem e entra no galinheiro. Porém, ele é enganado por seu irmão, que finge ter sido atacado pelas aves para assustá-lo. Buck afirma que Arlo é um covarde e o pequenino vai embora decepcionado. Durante a noite, na tentativa de reanimar o seu filho, Henry o convida para dar uma volta. Ao caminhar sobre um gramado, um inseto pousa no nariz de Arlo e ele fica muito assustado, até que seu pai se aproxima e assopra o animal. Nesse instante, a criatura começa a brilhar e Henry diz que às vezes é necessário ir além do medo para ver a beleza que há do outro lado. Então, pai e filho começam a correr pelo campo e são acompanhados pelo brilho de milhares de vagalumes. No dia seguinte, Arlo recebe uma nova chance de deixar a sua marca. O celeiro que Henry construiu está sendo constantemente invadido. Se continuar assim, a família não terá comida suficiente para passar o inverno. Portanto, a tarefa de Arlo é construir uma armadilha para pegar a criatura, e quando ela aparecer, o jovem deverá eliminá-la. Assim que fizer isso, ele estará apto para colocar sua marca no celeiro. Decidido a cumprir sua missão, o dinossauro fica o dia inteiro de guarda e de repente percebe que sua armadilha foi acionada. Arlo se aproxima e avista uma criança humana desesperada tentando fugir. Porém, em vez de eliminá-la, o animal decide cortar a corda e libertar a criatura. Spot então se aproxima do dinossauro com curiosidade, mas Arlo começa a gritar e o garoto foge assustado. Henry aparece bem na hora e vê que a criatura conseguiu escapar. Furioso, ele ordena que seu filho finalize sua tarefa e ambos começam a seguir as pegadas. Nesse momento começa a chover e mesmo assim, Henry decide sair da fazenda para perseguir Spot. Arlo tenta convencê-lo de que essa é uma má ideia, mas seu pai está cego de ódio. O filhote está com medo de se perder, porém Henry afirma que enquanto ele puder ver o rio, conseguirá voltar para casa. Uma forte tempestade começa a se formar e o dinossauro insiste em continuar sua caçada. Porém, ao ver seu filho paralisado de medo dos raios, ele decide voltar para casa. Arlo acaba machucando sua pata e seu pai o ajuda a caminhar. De repente, o rio começa a subir e uma forte corrente de água se aproxima. Henry usa seu longo pescoço para arremessar seu filho para a pedra acima, mas não consegue escalar. Naquele dia, os três filhotes perderam seu pai e Aida precisou trabalhar dobrado para garantir o sustento de sua família.
Decidido a ajudar sua mãe, Arlo promete que dará o seu melhor na colheita. Ele está guardando as espigas de milho no celeiro quando encontra Spot roubando a comida. Nesse instante, o dinossauro fica furioso e corre atrás do menino. Arlo o culpa pela morte de seu pai e ao pegar a criatura, ambos acabam caindo no rio. Enquanto tenta não se afogar, o jovem grita por sua mãe, mas acaba sendo arrastado pela correnteza e desmaia após bater a cabeça em uma rocha. Quando acorda, Arlo se encontra nas margens do rio e percebe que está perdido. Com muita dificuldade, ele consegue escalar a rocha e sobe a montanha para tentar se localizar. Seu plano é agir de acordo com as palavras de seu pai e seguir o rio na esperança de encontrar sua casa. Porém, no caminho, o dinossauro fica faminto e avista uma árvore repleta de pequenas frutas. No entanto, o galho está alto demais e ele não consegue alcançar. Arlo então acaba caindo e sua pata fica presa entre duas pedras. Ele tenta mover as rochas para se libertar, mas não tem força suficiente. Por várias horas, o dinossauro tenta sair dali, até que toda sua energia se esgota e ele desiste de lutar. Arlo passa a noite inteira preso naquele lugar, porém quando amanhece, ele consegue se libertar e percebe que Spot foi quem o ajudou. Após caminhar por algumas horas, o filhote é surpreendido pela chegada da chuva e usa alguns galhos para montar um pequeno abrigo. Ele está dormindo quando escuta Spot se aproximando com um lagarto na boca. O menino quer que o dinossauro coma o animal, mas a criatura acaba fugindo. Minutos depois, o garoto captura um inseto gigante, mas Arlo se recusa a comer aquela coisa. Por fim, Spot leva algumas frutas para o dinossauro e ele as devora imediatamente. O pequenino então guia seu novo amigo até uma árvore repleta de frutas e usa o corpo do animal como ponte para chegar ao outro lado da montanha. Em seguida, Arlo consegue atravessar, mas Spot não permite que ele se aproxime da árvore. Sem entender o motivo, o filhote o ignora e quando estava prestes a se alimentar, uma serpente venenosa cai em cima de sua cabeça. O animal estava prestes a eliminar o dinossauro, mas Spot aparece para defendê-lo. A partir desse episódio, os dois se unem numa jornada rumo à Montanha Branca, onde a família de Arlo está. No caminho, eles encontram algumas tocas no chão e Spot começa a soprar os buracos para que as toupeiras que estavam lá dentro saiam. Arlo decide fazer o mesmo, mas assopra com tanta força que todos os animais são expulsos de suas tocas de uma só vez. Em seguida, atacam o dinossauro, que consegue fugir a tempo. Porém, quando o filhote menos esperava, uma daquelas criaturas se aproxima e morde sua pata, fazendo com que ele caia na água. Ao ver que seu amigo está prestes a se afogar, Spot pula no lago e começa a ensiná-lo a nadar. Poucas horas depois, eles encontram algumas frutas caídas no chão e após comê-las, descobrem que o alimento provoca alucinações. Naquela noite, a dupla caminha por um gramado repleto de vagalumes e Spot fica animado ao ver aqueles insetos brilhantes pela primeira vez. Nesse instante, Arlo se lembra de Henry e revela que sente muita falta de sua família. O dinossauro conta para o seu novo amigo que sente muita falta de todos eles, especialmente de seu pai, que morreu num trágico acidente. Então Spot revela que também tinha uma família, até que sua mãe e seu pai acabaram morrendo e ele ficou sozinho. Esse evento trágico acabou unindo ainda mais os dois amigos, que se identificaram com a dor um do outro. Eles continuam sua jornada até que são pegos por uma grande tempestade. Spot deseja continuar caminhando, mas ao ver o trovão, Arlo se lembra do dia em que perdeu o seu pai e corre desesperado à procura de um abrigo. Quando a tempestade chega ao fim, Spot vai acordá-lo e o dinossauro percebe que toda a floresta foi destruída. Arlo não sabe mais como retornar às margens do rio, o que significa que ele não conseguirá encontrar o caminho de casa. O jovem está quase perdendo as esperanças quando um pequeno grupo de pterodátilos aparece e ele decide gritar para pedir ajuda. Trovoada e seus companheiros afirmam que estão lá para fazer o resgate de animais feridos e Arlo aproveita para perguntar o caminho até a Montanha Branca. A criatura afirma saber um atalho até lá, mas antes pede que o dinossauro os ajude a libertar um animal que está preso entre as rochas. O filhote então ajuda a resgatá-lo, só para descobrir que a verdadeira intenção daqueles dementes era devorar o pobre roedor. Apavorado, Arlo tenta sair de fininho, mas é encurralado e Spot começa a ser perseguido.
A dupla precisa fugir para não ser devorada e Arlo corre em direção a um brachiosauro que encontra no caminho para pedir ajuda. No entanto, ao se aproximar, ele descobre que aqueles eram 2 tiranossauros que correm em sua direção e se livram dos pterodátilos. Ramsay e Nash são 2 irmãos que se simpatizam pelos filhotes e decidem ajudá-los a voltar para casa. Porém, logo em seguida, Butch, o irmão mais velho, aparece e afirma que não será babá de ninguém. O trio está à procura de seu rebanho e Arlo se oferece para ajudar. Ele afirma que Spot pode farejar os animais e, em troca, os tiranossauros deverão ajudá-los a encontrar o caminho de casa. Depois de algumas horas de caminhada, o pequenino consegue achar o rebanho e Butch logo percebe que há ladrões por perto. O grupo então se aproxima lentamente e o T-Rex pede que os 2 filhotes caminhem escondidos até a pedra e comecem a gritar para atraí-los. Ao fazer isso, 3 Velociraptors se aproximam rapidamente e Bulba está prestes a devorá-los quando é atacado por Butch. Durante a batalha, o rebanho começa a correr e Arlo precisa se esconder atrás de uma pedra para não ser pisoteado. Nesse instante, ele vê Butch sendo derrubado por Lurline e Purvis e decide agir. Após atacar os Velociraptors, o pequenino está com a vida ameaçada, mas o T-Rex consegue se livrar dos inimigos. Agora eles precisam levar o rebanho para um lugar seguro. Durante a noite, o grupo para descansar, e enquanto se aquece diante da fogueira, Arlo escuta as histórias assustadoras que cada um dos 3 irmãos viveu. O pequenino então afirma que os admira por não sentir medo, mas Butch afirma que todas as vezes em que sua vida esteve em risco, ele sentiu medo. Segundo ele, é impossível se livrar do medo, o importante é saber conviver com ele. Na manhã seguinte, Arlo ajuda a guiar o gado até o momento em que avista a Montanha Branca. Ele então se despede dos tiranossauros e segue seu caminho ao lado de Spot. Juntos eles fazem uma longa viagem e se aproximam cada vez mais de sua casa. A dupla está bem perto da Montanha Branca quando escuta um chamado e Spot o responde. Ao olhar para o horizonte, o menino avista uma criatura de sua espécie e se sente tentado a ir até ela. Mas Arlo o puxa de volta e diz que eles precisam ir para casa. Enquanto caminham, eles são pegos por uma nova tempestade e percebem que algo está se aproximando acima das nuvens. Não demora muito até que eles descubram que aqueles são os pterodátilos que tentaram devorá-los alguns dias antes, e dessa vez um deles consegue capturar Spot. Na tentativa de salvar seu amigo, Arlo acaba caindo num precipício e fica preso em um emaranhado de cipós. O jovem se esforça para se soltar, mas acaba derrubando uma pedra em sua cabeça e desmaia. Quando acorda, ele se depara com seu falecido pai, o qual aparece para salvá-lo. Após libertar seu filho, Henry continua andando e Arlo se sente extremamente feliz ao vê-lo. Eles estão caminhando em direção à montanha quando o jovem dinossauro se lembra que Spot foi capturado e afirma que precisa ajudá-lo. Mas não importa o quanto ele grite, Henry não o escuta. Ao olhar para o chão, Arlo nota que seu pai não está deixando nenhuma pegada por onde passa e logo percebe que ele não está lá. Na verdade, tudo não passa de uma visão. Mesmo sabendo que aquele não é o seu pai, o jovem afirma que precisa voltar para resgatar Spot, pois o garoto não tem ninguém além dele. Depois de tudo o que passaram juntos nos últimos dias, Arlo percebe que passou a amar o menino e revela que já o considera como um membro de sua família. Nesse momento, Henry olha para o seu filho e afirma ter orgulho dele. Antes de desaparecer, o dinossauro aconselha Arlo a seguir seu coração e resgatar o seu amigo. Imediatamente Arlo acorda e usa todas as suas forças para se libertar. Ele está decidido a salvar Spot a qualquer custo e enquanto corre, começa a chamar por ele, na esperança de obter alguma resposta. Enquanto tenta encontrá-lo, o dinossauro precisa desviar de inúmeros raios que caem bem ao seu lado. Apesar do medo, desistir não é uma opção para ele. Ao escutar os gritos de socorro de seu amigo, Arlo corre bravamente em sua direção e encontra os 5 pterodátilos tentando devorá-lo. Em seu primeiro ataque, o filhote consegue se livrar de 2 predadores, empurrando-os para dentro do rio. Em seguida, outros 2 monstrengos tentam puxá-lo para longe, enquanto Trovoada se esforça para abocanhar Spot, que tenta se proteger dentro de um tronco de árvore. De repente, o rio começa a subir e Arlo já sabe o que vem em seguida. Então, rapidamente ele dá um jeito de se livrar dos 2 dementes que pretendiam capturá-lo e corre em direção ao seu amigo.
O dinossauro fica tão furioso ao ver Spot em perigo que pela primeira vez na vida consegue soltar um rugido aterrorizante. Assustado, Trovoada olha em volta para descobrir o que foi aquilo e o menino aproveita para atacá-lo, arrancando um pedaço de sua asa. Reconhecendo sua derrota, o demente tenta fugir, mas Arlo acerta um galho de árvore nele e o derruba. O problema agora é a avalanche que está se aproximando. Spot ainda está dentro do tronco e logo será atingido. Sendo assim, o dinossauro pula na frente dele e o alcança segundos antes de serem levados pela água. Há uma cachoeira a poucos metros de distância e Arlo percebe que o menino está muito fraco. Portanto, ele precisa alcançá-lo antes que o garoto sofra uma queda fatal. Assim que se encontram, os dois caem de uma altura gigantesca, mas Arlo consegue sobreviver e leva Spot até a margem. O garoto está desacordado, porém quando seu amigo assopra seu rosto, ele volta a respirar. Ambos estão muito aliviados por terem sobrevivido a tudo aquilo. Eles caminham por mais algumas horas até que finalmente chegam ao seu destino final. Nesse instante, a dupla escuta mais uma vez o chamado de um humano e percebe que ele está acompanhado de sua família. Spot então caminha até eles e Arlo o segue. Ao sentir o cheiro daquelas criaturas, o menino nota que há algo familiar. Aquele cheiro é muito parecido com o cheiro de seus pais. Logo em seguida, uma mulher se aproxima e toca seu rosto. Nessa hora, o garoto se recorda de sua mãe. Por fim, duas crianças se aproximam dele e ao olhar para essa cena, Arlo se lembra de seus irmãos. Ele percebe o quanto Spot está feliz ao lado daquelas pessoas e chega à conclusão de que não é justo querer separá-lo de outros seres de sua espécie. O menino se despede daquela família e retorna para o seu amigo, para que eles possam ir para casa juntos. Porém Arlo, com o coração partido, decide deixá-lo para trás. Ele coloca seu melhor amigo ao lado daquela família e faz um círculo em volta deles. Imediatamente Spot entende o que o dinossauro quer dizer, mas ainda assim insiste em acompanhá-lo, pois depois de tudo o que viveram juntos, o garoto não quer se separar dele. No entanto, ele percebe que esse é o certo a se fazer e vai se despedir do seu amigo. Os dois choram ao perceber que estão se vendo pela última vez, mas se sentem em paz, pois sabem que estão fazendo a coisa certa. A partir de agora, cada um deles estará reunido com sua família. Depois de ver seu melhor amigo indo embora, Arlo finaliza sua jornada e retorna para casa. O jovem é recebido com grande alegria por sua mãe e seus irmãos. Finalmente, depois de vencer todos os seus medos, Arlo recebe o direito de colocar sua marca ao lado do restante de sua família e se sente muito orgulhoso de toda sua jornada. Galera, o que acharam dessa história? Será que Arlo e Spot se reencontrarão algum dia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!